orar rapidamente. Pai, em nome de Jesus, dá-nos graça, dá-nos, Senhor, sabedoria, discernimento. Eu me coloco nas tuas mãos agora e eu peço, Senhor, que tu venha me conduzir agora. Debaixo da tua palavra, Senhor, debaixo da tua instrução, Espírito Santo de Deus, que não seja eu agora, mas o Senhor a falar com cada uma de nós aqui. Em nome de Jesus. Amém. Então, a história continua aqui em Juízes, capítulo 20. Diz assim a palavra: Então todos os filhos de Israel saíram e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispá, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. E os principais de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé que tiravam a espada. Eles foram ali para se vingar destes benjamitas que fizeram este mal para o levita. Amadas, quando você faz uma coisa errada, não é só sobre você. Não é você que o problema não vai vir para você. O problema vai afetar toda a sua descendência. O problema vai afetar aqueles que estão ao seu redor. O problema vai afetar a sua família, os seus amigos, o seu trabalho. Presta atenção nisso. Quando nós pecamos, quando nós decidimos por andar pelos caminhos tortuosos, que não sejam os caminhos de Deus, nós vamos trazer consequências. E olha a consequência que este casalzinho que estava apaixonado, que estava vidrado um no outro, que não podia viver sem o outro, que não podia viver sem a paixão carnal deles. Olha o que eles causaram. Então isso atiçou a ira de todo Israel e todos foram atacar quem? A tribo de Benjamim. Ou seja, eles foram atacar não somente aqueles homens maus, mas toda a tribo. Porque o resto do povo consentiu. Então, olha a briga. Cada um fazia o que dava na sua cabeça. Não tinha juiz para dizer para eles o que era certo e errado. Eles tinham a palavra de Deus. Presta bem atenção nisso, amadas. Como nós temos a palavra de Deus hoje, que é o nosso guia, que é aquilo que vai nos conduzir para acertarmos em Deus. Mas se você não lê a Bíblia, não adianta você ir para a igreja só e cantar louvor e orar. Se você não lê a palavra, que é a verdade, você vai cantar louvor, você vai orar, mas vai estar fora da vontade de Deus. Você vai estar orando errado. Você vai estar orando para que Deus faça a tua justiça e não a justiça dele. A palavra de Deus te ensina até o que você tem que orar, como você tem que orar e como você ter vitória. Não adianta. A gente vai para a igreja, às vezes, por um instinto de religiosidade. Eu vou ali buscar Deus, mas a melhor parte, queridas, não é só a oração e o mover profético e o louvor, não. A melhor parte é a hora que você recebe o alimento, que você recebe a instrução, porque isso é o que vai te conduzir para o caminho eterno do Senhor, né? Então eles foram contra, versículo 3, foram 400 homens. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispá e disseram aos filhos de Israel: falai, como sucedeu essa maldade? Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim, cercaram a casa de noite, intentaram matar-me e violaram a minha concubina de maneira que ela morreu. Então peguei a minha concubina, fila em pedaços, e enviei para toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Se você quer conhecer as revelações dessa palavra, acesse lá no meu canal, Márcia Riso, o levita e a concubina. Tá lá, você vai ver que essa história trágica, Deus sempre transforma aqueles maldição em bênção. E é o que nós vamos ver aqui. Então o que acontece? Eles começaram uma guerra, né? Aqui no versículo 11, assim ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é essa que fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Ou seja, acobertaram o pecado dos seus irmãos. Outra coisa que a gente aprende aqui, amadas: jamais acoberte, jamais concorde. Se você cala, você consente. Você tem que confrontar. Se as pessoas estão no erro, confronte-as em amor. Não acoberte. Se o teu filho está pecando, se o teu filho está no caminho mau, expõe o pecado para ele. Não fique com medo.
Eu já passei por isso. Foi só no dia que eu confrontei verdadeiramente, quase bati num homem já adulto, que ele se tocou, caiu a ficha e se converteu. Não vou entrar em detalhes, mas foi feio o negócio. Mas é assim, queridas, não é porque teu filho ele é adulto, não sei o quê, então eu vou deixar pra lá porque ele já sabe o que ele faz da vida. Não! Você tem que confrontar. Mandar nele você não pode mais, mas confrontar você pode. O pecado. Não acoberte, não fique ali alisando. Ai, tadinho. Ah, você é adulteiro, você traiu sua esposa. Vem cá, meu amor. Mamãe tá aqui. Isso vai passar. Hoje em dia, queridas, há o que eu posso dizer? As pessoas hoje, quando elas querem consolar alguém, elas vão e falam assim: ah, a culpa não foi tua. A culpa não foi tua, o erro não foi teu. Fique em paz, tudo vai acabar bem. Vai dar tudo certo. Isso é uma maneira de você estar cobertando o pecado da pessoa. Verdade. Quando você peca, querida, você tem que reconhecer o teu erro. Eu errei, eu preciso de cura. Eu errei, eu preciso de perdão de Deus. Sabe, amadas, hoje em dia as pessoas, assim, a psicologia, né? Ah, tá tudo bem, tudo vai acabar bem. Fique em paz. Você errou. Ah, mas o erro não foi teu. Você adulterou? Ah, mas a culpa foi daquela sirigaita que veio se rebolando pra você. Você é homem, né? Então a gente sempre procura tirar a culpa da pessoa, né? E, enfim, queridas, a gente vive tempos horríveis. A gente vive tempos onde as pessoas também fazem o que querem. Algumas não, algumas vão para a casa do Senhor e buscam a direção de Deus, mas a maioria está fazendo o que bem entende. A gente vê coisas horríveis acontecendo no meio político, a gente vê coisas horríveis acontecendo no meio artístico, a gente vê coisas horríveis acontecendo no nosso meio. É só você ligar a televisão, entrar na internet, ligar o noticiário e você vai ver as coisas horrorosas que acontecem. Por quê? Porque o homem se afastou de Deus e faz o que está na sua cabeça. Então, aqui no versículo 3, nós vemos que os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz dos seus irmãos. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram na cidade de Gibeá para saírem a pelejar contra os filhos. Ou seja, eles foram defender o erro dos seus irmãos. E começa uma brigaiada, né? Para falar o português, claro, dos infernos mesmo. Porque os irmãos, um se juntando contra o outro, se matando por causa do erro de um casalzinho. Vocês estão entendendo, amados? Um homem que era um sacerdote, saiu da presença de Deus. Quando a gente... Hoje em dia, casamento é uma coisa descartável. Ah, casa não deu certo, separa. Tem filho? Ah, os filhos vão entender. Não existe isso, queridos. Por mais que é tudo bem e tal, as crianças sofrem. Antes de ter filho, pensa bem. Antes de você tomar um posicionamento de casar e ter filhos, pensa bem o que vai fazer. Porque quando você põe uma criança no mundo, você está pondo uma vida e a tua responsabilidade é essa vida. Os filhos vão sofrer. Mas há esperança, queridas. Eu não vim aqui trazer palavra de peso para vocês. Amém? Versículo 35. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel. Isso ainda nós estamos no capítulo 20. Feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, destruíram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim. E todos dos que tiveram a espada, olha só a encrenca, eu tô pulando aqui porque a história é, né? Versículo 44, caíram de Benjamim mais 18.000 homens, com todos estes sendo homens valentes. Versículo 46, e todos os que caíram de Benjamim naquele dia foram 25.000 homens que tiravam a espada, todos eles homens valentes, porém 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimon, e ficaram na penha de Rimon 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram ao fio da espada, desde os homens da cidade até tudo que se achava, como também todas as cidades, quantas acharam, puseram fogo. Juiz 21, ora, tinham jurado os homens de Israel em Mispá, dizendo, nenhum de nós dará sua filha por mulher aos Benjamim. Olha o ódio causado entre os irmãos. Primeiro por causa do pecado, causou a guerra toda. Depois eles foram acobertar o pecado do irmão, então foi aquela briga. Queridas, no meio de uma encrenca, não se meta, sabe? Diz aquele ditado, né? Briga de marido e mulher, não se mete a colher. Às vezes a gente vai tomar a defesa de uma pessoa, mas essa pessoa está errada, ela está no erro. Por isso que nós, pastores, quando a gente vai ouvir, é sempre bom a gente ouvir os dois lados.
Com certeza, Provérbios fala. Porque tem muita mulher que chega metendo a boca no marido, falando mal do marido, mas na verdade ela também contribuiu para que ele fizesse o que ele fez, né? Tem muita mulher que acha que é santinha, que tá tudo bem, não, mas ela contribuiu. Não cuida do marido, trata ele, compete com ele, xinga o marido, expõe o marido na frente das pessoas, não honra ele como o seu cabeça. E aí vem, aí ele se cansa de ser maltratado em casa, arruma outra, começa a ser tentado lá fora. Não estou dizendo que ele também está certo, não. Mas ele sai e vai aprontar por aí, porque a mulher não deu bola, sempre tem uma lá fora, queridas, que vai tratar ele com amor, se você não trata, né? E aí ele volta, aí a mulher vem, ai, que ele me traiu, aquele cachorro, aquele isso, aquele aquilo. Mas aí eu não vejo o lado dela também, o que ela fez, né? Então, amadas, olha só, no capítulo 21, ele diz assim, aqui nós entramos na história do que eu quero falar, nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo de Betel, e ali ficou até tarde diante de Deus, e todos levantaram sua voz e prantearam com grande pranto, e disseram, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto, que hoje falte uma tribo em Israel? Primeiro eles vão lá e matam todo mundo. Depois ficam chorando porque a tribo acabou. Não vai. E agora? Nós matamos nosso irmão. Meu Deus, acabou. Você faz a besteira e depois chora. Não de arrependimento. Porque a tribo acabou, entendeu? Eles dizimaram seus irmãos. E agora, Senhor? E aí eles fizeram um juramento. Nós não vamos dar as nossas mulheres para casar com os benjamitas. Não queremos mais aliança com esse povo. Então, como é que os benjamitas iam... dar descendência para o povo de Israel? Essa era a preocupação maior, porque Deus estabeleceu com Abraão uma aliança, que o povo dele seria bendito nessa terra. E Deus falou para Abraão que o povo, eles não podiam se misturar com os povos vizinhos, para não se contaminarem. Querida, quando você que está para se casar, ou fazer uma aliança, ou uma sociedade, se você faz uma sociedade ou uma aliança de casamento com uma pessoa incrédula que não crê em Deus, ou uma pessoa pecadora mesmo, né? Como os homens de Belial. Você casa por paixão, enfim. Então você faz uma aliança de sociedade na emoção. Você vai trazer problemas sobre a tua vida. Você pode trazer porque a pessoa é incrédula, ela não crê no mesmo Deus que você. Você vai servir a Deus, você quer servir ao Senhor com o seu trabalho, você quer dar a tua oferta, o teu dízimo do teu trabalho para o Senhor, e aquela pessoa não vai estar com você nessa. A pessoa vai fazer coisas que que não vão te agradar. O teu marido, por exemplo, né? Quantos casos, né, de maridos que exigem coisas das esposas que as esposas que se convertem, que são convertidas, não aceitam fazer, né, na hora da intimidade. Aí fica aquela briga, porque eles querem fazer o que eles aprenderam no mundo e elas não, né? Enfim, então, queridas, é tanta coisa envolvida quando você se junta com uma pessoa que não tem a mesma fé que você. Ele vai querer ir para a esquerda e você vai querer ir para a direita e nunca vai dar certo. Os dois têm que andar junto. Então, olha só. E aí, prantearam. E por que isso aconteceu? E aí, no versículo 6, diz que eles se arrependeram do que eles fizeram. Então, ele falou assim, cortada é hoje de Israel uma tribo e tal. Enfim, aquela coisa. E aí, o que acontece? Eles arrumam um plano. Sobraram lá os homens. Aí, eles foram atrás de mulheres. Conseguiram mulheres para eles, mas não era o suficiente, que sobraram muitos homens. Então, o que eles fazem? Existe um evento que eles iam para adorar a Deus anualmente. E neste evento, vocês lembram quando eu falei sobre a filha de Jefté, que ela foi dada em sacrifício pelo seu pai, né? E que as mulheres iam celebrar, né, essa entrega da filha de Jefté para o Senhor todo ano? Então, eram moças virgens que iam lá celebrar a virgindade da filha de Jefté. Todo ano elas se reuniam nessa festa e as virgens, né, ficavam ali. Então, olha só o plano deles. Vocês vão lá, ficam na espreita, né? Ficam ali na espreita e as virgens vão estar dançando. Quando for o momento, vocês entram, cada um pega uma virgem para si, leva para sua casa e pronto. Vocês vão gerar descendência para Benjamim, né? Mas é verdade, naquela época, as mulheres eram assim, elas eram tratadas como um objeto. As mulheres não tinham dignidade que tinham
Só os filhos de Deus tratavam as mulheres com dignidade, mas mesmo assim, elas tinham um valor muito baixo. A gente só vê os grandes homens de Deus tratando suas esposas com carinho, com amor, no caso de Abraão, Isaac, Jacó. Agora, os outros eram assim, eles tinham várias mulheres, eles faziam. O último versículo do capítulo 21 diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então as virgens estão ali celebrando a virgindade, de repente elas são tomadas pelos filhos de Benjamim, arrebatadas e foram constituir família. Depois eles foram lá, conversaram com os pais, se ajeitaram e aí elas constituíram família. Mais uma lição que a gente aprende aqui, querida. Deus transforma a maldição em bênção. Por quê? Como? Como assim? As meninas foram arrebatadas, né? Elas eram virgens, elas estavam ali celebrando. Como? Né? Da descendência delas veio o primeiro rei de Israel, o rei Saul. O rei Saul, ele vem, lá em 1 Samuel 9, 21, ele diz assim: eu sou da tribo de Benjamim, o menor de Israel. O rei Saul era da tribo de Benjamim, provavelmente um filho de uma das virgens que foram arrebatadas. Queridas, elas não foram arrebatadas para serem estupradas. Elas não foram arrebatadas para serem abusadas. Elas foram arrebatadas para casar. O modo como eles fizeram não foi nada agradável. O modo como eles agiram foram terrível. Por quê? Porque cada um fazia o que achava reto aos seus olhos. Mas o final, Deus transforma a maldição em bênção. Porque elas eram virgens, porque elas eram puras. Eu estou falando agora no sentido espiritual. Quando você mantém a tua virgindade, a tua pureza na tua mente, no teu coração. O que diz a palavra de Deus em Salmos? Quem subirá ao monte do Senhor? Ou seja, quem estará na presença de Deus? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. O que é ser limpo? O que é ser limpo de mão? É você ter as suas atitudes retas, justas, limpas diante de Deus. Este sim vai ter a bênção do Senhor. O que é ser puro de coração? Não ser dado à maldade, não ter malícia, não ter pensamentos ruins de fazer o mal para as pessoas. Coração puro, mãos, atitudes limpas. Então, queridas, aquelas que se mantêm virgens, o Senhor sempre tem o melhor. A maneira como foi feita não foi das melhores. Mas elas foram honradas com famílias. Então, os que sobraram foram aqueles que fugiram da batalha, que viram que eles iam se dar mal. De uma certa maneira, se arrependeram do erro que eles estavam cometendo. E ali, eles se juntaram com essas virgens que eram da mesma família, né, da tribo de Israel. E ali se juntaram e ela gerou filhos. Queridas, quando você mantém a tua postura de mulher de Deus, de uma mulher reta, íntegra, quando você não se vende, quando você não se corrompe, quando você não vende os seus valores, Deus vai te honrar. Eu creio. Se você não andar segundo o que diz o teu coração, segundo, né? Mas Deus vai te honrar. As mulheres foram vítimas, sim, foram vítimas. Por quê? Cada um fazia o que bem queria. Elas foram vítimas de um rapto, né? Violento. Pegaram as mulheres e levaram embora. Mas Deus honrou essas mulheres com famílias, com maridos. E para você ver a bênção e a aprovação de Deus, é porque o primeiro rei de Israel, aquele que foi colocar ordem na casa, foi o rei Saul. Eu acho que nós vamos ver daqui para frente, né, nas próximas, que Saul também pecou. Todo mundo peca, né, querido? Todos erram. Saul também foi substituído por Davi, enfim. Mas essas mulheres, elas foram honradas pelo Senhor. Elas foram honradas pelo Deus de Israel, porque elas mantiveram a sua postura. Amadas, nada é perdido para nós que servimos a Deus. Às vezes as coisas parecem que acabaram, não vai ter jeito, não vai ter solução. Eis aqui uma pessoa que pode falar para vocês com toda a propriedade, né? Que eu passei por um monte de coisa, que eu podia dizer, agora acabou, agora é o fim, agora tudo errado, mas não. Quando eu resolvi buscar o Senhor, quando eu resolvi colocar minha vida diante de Deus, as coisas começaram a acontecer na minha vida. Deus transformou a maldição que eu ia viver em bênção. Amém, Jesus.
E não vou dizer para vocês que agora está tudo um mar de rosas, porque o Jesus mesmo falou que a nossa vida é assim. No mundo nós teremos aflições, mas para a gente ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então, queridas, não importa se você está sendo injustiçada hoje, não importa se você está passando, se você está sendo vítima de uma situação, mantenha-se virgem, mantenha-se pura. Mesmo que você perdeu a sua virgindade no físico, né? Deus vai te honrar, você nunca será abandonada se você se mantiver firme no propósito do Senhor. Queridas, o que diz a palavra de Deus aqui? Tudo isso aconteceu, né? Nesse último versículo, né? Cada um fazia reto, o que parecia reto. O povo nunca buscou qual era a vontade de Deus, né? Então, eu escrevi aqui que eles buscavam fazer a sua vontade, não a de Deus. E essa história doida é a prova de que quando tomamos decisão segundo os nossos pensamentos, vontades e emoções, ou seja, as nossas decisões almáticas, e não as decisões de Deus, nós certamente vamos falhar e vamos trazer consequências danosas a todos que nos rodeiam. Vai trazer consequência no teu trabalho, na tua família, na tua igreja, os teus filhos, na tua descendência, né? Então, o que diz a palavra de Deus aqui em Provérbios 19, 21? Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Quando você busca ao Senhor, você vai fazer o que é certo. Amém? Lá em Deuteronômio 28, versículo 1 e 2 diz assim: quando você ouvir a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor vosso Deus. Você quer saber quais bênçãos vão te seguir e te alcançar? Leia Deuteronômio 28. Há uma sequência de bênçãos. Você vai ser bendito na entrada, na saída. A tua casa será abençoada, o teu trabalho será abençoado, a tua colheita será farta. Leia Deuteronômio 28. Mas lá no meio do caminho, depois de todas essas bênçãos, Deus fala assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Aí vem uma série de maldições. Por quê? Porque você resolveu não andar segundo o Senhor, a ordem do Senhor. Então, querida, a gente não pode brincar com Deus. A gente não pode brincar com uma ordem que foi estabelecida. Lá em Gálatas capítulo 6, diz assim, no versículo 7, de 7 a 9, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, de Deus você não zomba. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. O que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Fazer o bem cansa. Ah, cansa. Chega uma hora que você fala, eu estou fazendo tanto bem, ninguém nunca me reconhece, eu não aguento mais, chega de fazer o bem. Se você não desfalecer, você vai colher. Por isso que o apóstolo Paulo fala, não cansa de fazer o bem. As pessoas, tudo pode estar indo contra você, mas não cansa, persevera, continua. Porque tudo que você semeia, você vai colher. Se você semear o bem, você vai colher muito bem. E olha, que você planta uma sementinha desse tamanho, colhe uma árvore. Como a semente de mostarda que Jesus falou. A semente é do tamanho de um piolho. Mas você vai colher uma árvore da mostarda enorme, frondosa. Amém? E os frutos, as sementes são milhares. Você planta um, você colhe milhares. Então, queridas, toda ação que você tiver vai repercutir em alguma área da sua vida. Pode crer nisso, não é só sobre você. Não é você que vai colher as consequências, não. É você e toda a sua família pode crer nisso. Então, antes de você pecar, antes de você tomar uma decisão errada, pensa bem no que você vai fazer. Porque a colheita é certa. Amém, queridas? E só para terminar aqui, vocês conhecem, eu vou falar sobre essa história mais para frente, mas eu me lembrei de uma pessoa, um personagem da Bíblia, o rei Davi, né? O rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu vou terminar aqui falando disso para vocês. Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Só que chegou um certo momento na vida dele, que ele estava sozinho lá pelo palácio,
e sem nada para fazer. Queridas, prestem atenção no que eu vou falar. Quando você está assim, muito ociosa, é aí que o diabo vem. Quando você está sem nada para fazer dentro da sua casa, aí é que o diabo vem. Aí tem o diabo, ele usa muito a internet. Né? Hoje, ele está na palma da sua mão. É verdade. Aí você começa a ver abobrinha, uma atrás da outra, televisão. Antigamente era televisão, agora o celular tá ali, né? Então você vai dando conversinha, você vai vendo uma pornografia aqui, você vai vendo uma traição ali. E o diabo adora fazer isso com a gente, né? Jogar com as nossas emoções. Você vai vendo coisas que não agradam a Deus e vai, deixa a vida me levar, né? Outro dia eu tava vendo uma piadinha lá, uma menina falando assim, aquela pessoa fica gravando em cima, né? Ô, Zeca Pagodinho, você falou para eu deixar a vida me levar, né? Vida leva eu, agora eu tô aqui perdida, onde é que eu tô? Né? Deixa a vida te levar, você vai ver onde é que você vai parar, né? Deixa Deus te levar, deixa Deus te levar. Então esse Davi ficou lá no palácio, que de repente ele olha ali embaixo e vê uma mulher bonita, daquelas, devia ser bem, né? Tomando banho, e para todo mundo ver lá fora, né? Eu fico imaginando essa mulher procurou, mas não vou falar dela não, enfim. Ela estava lá tomando banho, né? Nua, e para todo mundo ver o que ela estava fazendo, né? Hoje em dia a mulherada anda exposta, né? Então, assim, acabou, né? Enfim. E Davi estava lá olhando a mulher e tal. E aí ele olhou uma vez, olhou duas, falou, né? E aí se apaixonou, mandou trazer a mulher. Só que essa mulher não era qualquer mulher. Era a mulher do seu mais soldado fiel, aquele linha de frente, Urias, que era o general do seu exército. E era o melhor amigo dele, o mais fiel a ele. Não aguentou, viu a mulher toda nua lá, homem assim, ele é levado pela vista. Pegou a mulher de Urias, deitou com ela, depois mandou ela de volta para casa dela. Só que essa mulher engravidou. E aí, o pecado dele foi exposto. Queridas, e aí, Deus envia o profeta Natan para Davi. E essa parte que eu quero falar para vocês, eu quero passar essa mensagem para vocês, porque todo pecado nosso tem consequência. E aí o profeta Natan chega lá e conta uma história, vocês leiam lá em 2 Samuel, capítulo 12, eu não vou contar toda a história, né? Ele conta uma parábola, e aí Davi se identifica com essa parábola e ele diz assim, Davi fica irado, ele fala, tão certo como vive o Senhor, versículo 5, digno de morte é o homem que fez isto, pela cordeira restituirá o quádruplo, porque tal coisa fez e tal. Então disse Natan a Davi, versículo 7, tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços, também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria muito mais. Deus falando com Davi aqui. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, e Urias o Heteu mataste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Queridas, Davi não ainda é satisfeito, porque ele quis esconder o pecado dele, porque a mulher engravidou, então ia aparecer, enfim. O que ele fez com o comandante dele? Não, disse que era amigo dele. Que era o melhor amigo dele. O que ele fez? Botou ele na linha de frente para ele ser morto na guerra. Isso Davi, um homem segundo o coração de Deus, para você ver que todos nós somos pecadores. Mas há uma diferença em Davi, querido. Quando ele foi confrontado pelo profeta, ele se arrependeu. Sim. Quando ele foi confrontado, então ele fala aqui, olha, você matou o filho com a espada de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa, porque me desprezaste. Tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor, eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas à plena luz do dia. Tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel, e à plena luz do dia. Querida, quem muito é dado, muito é cobrado.
Davi era o rei de Israel. E aí, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Respondeu Natã, o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás, mas porque com este feito deste lugar ao que os teus inimigos de Israel, do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu morrerá. Depois que Natã foi para sua casa, o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera a Davi, e ela caiu gravemente enferma. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou, recolhendo-se, passava a noite toda prostrado em terra. Os anciãos da sua casa foram ter com ele para o levantar da terra, mas ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia a criança morreu. Temia um servo de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque pensava, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz, como lhe diremos que a criança é morta? Ele poderá cometer um desatino. Queridas, até aqui, eu quero falar algumas coisas para vocês. Primeiro lugar, Deus havia escolhido Davi para ser diferente de Saul. Saul, no final, pecou também, ele desobedeceu uma ordem de Deus, por isso Deus o rejeitou como rei e escolheu Davi para entrar no seu lugar. Assim como Deus escolheu Davi no lugar de Saul, ele escolheu você, ele te salvou para você ser luz no meio dos povos, para você ser diferente daquela vida que você levava no passado. Então, todo pecado que nós cometemos vai ter consequências, e consequências sérias, você viu aqui. Mas, primeira coisa, quando você é escolhido por Deus, você é salvo, você tem que fazer a diferença. Deus não queria que Davi fizesse igual a Saul. Agora, Deus perdoou Davi porque ele se arrependeu. Então, quando você peca, você só não machuca o próximo, mas você fere o teu relacionamento com Deus. Deus vira a cara pro teu pecado, querido. Segunda coisa, Deus te dá tudo. É dele que vem, ele fala aqui, né? Eu te dei família, eu te dei o reino, eu te dei até as mulheres, eu te dei tudo. Eu te dei o reino de Israel, eu te dei tudo. E como se isso fosse pouco, eu te daria muito mais. É Deus que te dá a tua casa, a tua família. É Deus que te dá o teu trabalho. Deus que te deu o teu marido. Deus que te dá todas as coisas que ele dá. Mas foi escolha minha, mas foi ele que permitiu e ele que deu. O que você está fazendo com aquilo que Deus colocou na tua mão? Saiba que o teu pecado vai trazer consequência. Então ele te deu marido, esposa para os homens, casa, bens, amigos, igreja, trabalho. Ele deu nas tuas mãos. O que você está fazendo com isso? Você está desprezando tudo isso só porque a galinha do vizinho bota ovo amarelinho? Só porque lá do lado a comida é melhor, o pasto é mais verde que o daqui, e você vai para lá, e isso aí, queridas, não é insatisfação, isso aí é cobiça. O que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? A cobiça hoje está na palma da sua mão. É só você entrar na internet e ver a alegria dos outros. O que é isso te causa? Você quer aquilo que os outros têm? Às vezes é uma falsa alegria. Você está sempre querendo o que é dos outros e não olha para aquilo que Deus te deu. Você está sempre querendo mais e mais e mais e vai gerando uma insatisfação dentro de você, sendo que Deus te deu tudo. Eu conheço viúvas que viviam rejeitando o marido e quando o marido foi embora, elas sentem falta hoje. Elas falam, meu Deus, como ele fazia falta para mim. Você não dá valor hoje para as coisas? Um dia você perde, aí Deus vai mostrar para você que o erro que você cometeu. Vamos parar de ficar cobertando os nossos erros, querido. Deus quer que a gente confesse o nosso erro e deixe. Aproveite esse marido aí rabugento que Deus te deu e através da tua oração, do teu posicionamento, converta ele. Converta ele. Né? Ah, eu falo com propriedade. Eu falo que eu vivi essas coisas. Seja um bom exemplo. É bom exemplo de esposa. Não sou perfeita. Mas o meu posicionamento em Deus de oração foi transformando toda a minha família. Então, olha só. Para de buscar nos outros, para de olhar para os outros, para de olhar para a galinha do vizinho, a grama do vizinho. Olha para a tua e construa uma vida feliz, porque o dia que você perder, querida, você vai sentir falta e vai ficar amargurada. Não estou lançando maldição não, porque a nossa vida é assim. A nossa vida é assim. A gente só dá valor quando a gente perde. O seu pecado também tem consequências, não somente para você, mas para todos, isso eu já te falei, né? Se você se separa, vai trazer consequência para os teus filhos. Você pode ficar muito feliz
Eu conheço muita gente que traiu a esposa, o marido, e aí se casa de novo, e aí o cônjuge vai fazer a mesma coisa com ela. Aquilo que ela fez é aquilo, você semeia, você colhe, não tem. Né? Às vezes o casamento acabou, enfim, você conheceu a pessoa bem depois, essa é uma outra história. Mas se você é o pivô da separação, trata de se arrepender, querida. Trata de se arrepender. Não é porque tá tudo indo bem na tua vida que Deus está nesse negócio. Não. Deus não compactua com o pecado. Mas Deus abençoa aqueles que se arrependem. Não estou falando só de traição, estou falando de tantas coisas. Se você quer manter uma amizade até o fim da sua vida, se você ama tuas amigas, seus amigos, seja fiel, trata com amor e carinho, porque uma vez que você trai a confiança, quebrou, acabou. Meu pai sempre dizia isso, meu pai das antigas, falava assim, a traição é como um vaso de cristal, quebrou, não tem mais, não adianta remendar. Traiu, acabou. Ele pensava assim. Para o Senhor tem conserto, mas para os homens não. Então, olha só, o que aconteceu com a vida de Davi? Deus falou para ele, porque você pecou às ocultas, vai vir tudo às claras, e os teus filhos, esse pecado vai vir sobre os teus filhos. Deus tinha uma lei, queridas, que Davi se esqueceu. Ele disse que ia visitar a maldição dos pais, Êxodo capítulo 20, visitar a maldição dos pais aos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas ele faz misericórdia com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Davi era o rei, segundo o coração de Deus. Ele não honrou a Deus, ele cometeu um pecado abominável aos olhos do Senhor. Ele traiu o seu amigo e ainda pegou a mulher dele e ainda matou. Então, o que aconteceu com a descendência? Se você ler a história, seus filhos estupraram, o irmão estuprou a irmã. O pecado de Davi refletiu nos filhos. Por causa disso, o outro irmão ficou com raiva, foi lá e matou. O outro filho traiu o pai, dormiu com a esposa, com a concubina do pai. Então foi uma sequência de pecados, de coisas abomináveis e horríveis que foram acontecendo na vida da descendência de Davi. Então, queridos, quando você peca, quando você erra, a consequência ela vem para os seus descendentes. Você já ouviu falar de maldição hereditária? Então, não é porque o diabo está ali, não. O diabo está lá no canto dele. Se ele encontrar uma brecha, ele vai entrar e vai te potencializar a fazer aquilo. Não é o diabo que faz por você. É você que decide. É você que vai e faz. Ele só fica ali, propiciando o ambiente para você pecar. Mas ele não entra em você e faz você pecar. Existem casos que sim, se a pessoa vai em algum lugar que cultua o demônio, aí ela pode entrar, o diabo pode entrar nela. Mas é você que resolve o que você vai fazer da sua vida. Então presta atenção, minhas amadas. Presta atenção nessas tuas atitudes. A palavra hoje é um alerta. Essa história escabrosa que a gente viu acontecer no final do tempo de Juízes ali, foi fruto de um casalzinho que causou uma confusão. Empresas quebram por causa de traição. E está escrito na Bíblia. O homem que trai a mulher, a esposa, aquela que é fiel a ele vai ter problema financeiro. É óbvio, é batata. Eu vivi isso. Está na Bíblia, Provérbios capítulo 5 e 6. Lê lá. O diabo entra e consome todos os seus bens. Então, queridas, assuma os seus erros. Esse é o principal. Deus não gosta de vitimismo. Para de se achar vítima da história. É coisa do inferno. A gente vive numa geração mimimi, uma geração vitimista, que tudo, o erro não foi meu, foi ele. Eu pequei porque ele fez eu pecar. Ai, coitadinha de mim. Ai, meu Deus, todo mundo me persegue. Por que será? Por que será que todo mundo te persegue? Por que será que você vive pulando de igreja em igreja e nada tá bom? Será que o problema é das igrejas? Não, é de você mesmo. É seu. Você que vive pulando de galho em galho no emprego. Nada dá certo. Ai, as pessoas me perseguem. Meu Deus, eu já vi pessoas que chegam para mim, olha por mim, pastora, porque eu estava no emprego. Eu falei, mas você não começou agora? Ai, já estão me perseguindo. Por quê? A pessoa muda de emprego assim como quem muda de blusa. E nunca dá certo, nunca fica num lugar. Será que o problema é das empresas? O problema é de você, minha amada. Então assuma os teus erros. Davi reconheceu, falou, pequei.
Na hora que ele falou, pequei, Natã, o profeta, falou, Deus perdoou. Você reconheceu. Ele contou a história de um pastor como ovelha, que não cuidou da ovelha e tal, tal. E aí Davi se identificou e falou, pequei contra o Senhor. E aí ele foi. Então, queridas, há perdão para quem se arrepende. Há perdão. Exemplo, Judas, quando ele traiu Jesus, o que ele fez? Ele foi se enforcar. Ele poderia voltar e pedir perdão para Jesus, se ajoelhar aos pés dele e tentar consertar a situação, enfim. Mas não, o remorso foi maior, ele foi lá e se enforcou, se matou. Adão e Eva, o que aconteceu com Adão e Eva? Eles foram se esconder quando eles pecaram. Eles não foram pedir perdão para Deus, foram se esconder. O rei Saul foi consultar uma feiticeira para saber o que ia acontecer nas guerras dele lá. E aí, queridas, o que aconteceu com essas pessoas? Deus rejeitou. Essas pessoas foram rejeitadas porque não se arrependeram. Lugar de pecador é aos pés da cruz de Jesus, é pedindo perdão pelos seus pecados, reconhecendo os seus erros. A partir do momento que você reconhece que você errou, que aquilo que está acontecendo com a tua vida, com a tua família, foi erro teu. Não estou querendo jogar culpa, às vezes não, às vezes você é vítima. No caso das virgens, elas foram vítimas, mas elas mantiveram a postura. E Deus as honrou. Então, queridas, Deus te dá a chance. Quando você vai pedir perdão pelos seus pecados, quando você reconhece o teu erro, Deus te dá a chance de mudar a tua história. E Ele dá a chance de você reconstruir a sua família. Eu sempre orei pelos meus filhos, que quando eu vim para Jesus, estava tudo, né, no mau caminho. E eu orava e eu fui reconquistando um por um. Sabe qual era a minha oração? Até hoje. Senhor, eu errei com os meus filhos. Eu não criei eles no teu caminho. Eu fiz tudo errado. E eu fui confessando o pecado um por um. Todo dia, queridas, todo dia. E eu falava, Senhor, não deixa cair essa maldição sobre os meus filhos, Senhor. Não deixe que eles andem pelo mau caminho. Senhor, convence eles acerca do pecado, da justiça e do juízo. Fui conversando com um por um, pedindo perdão. O Senhor restaurou tudo, queridas. Ele restaura quando você se arrepende, quando você reconhece. O erro é meu, Senhor. Se eles estão assim é porque eu falhei como mãe. Eu não eduquei direito. Eu não pus o temor do Senhor no coração deles. Eu não dei exemplo de mãe para eles, de mulher de Deus. Não honrei meu marido quando eles eram pequenos. Porque eu estava afastada dos caminhos do Senhor. Então, uma sequência de erros. E eu fui pedindo perdão e Deus foi restaurando um por um. Quando você reconhece, você confessa para Deus. Às vezes você tem que confessar para as pessoas que estão perto de você. Às vezes você tem que chegar para a pessoa e falar assim, eu errei com você. Mas a pior coisa é você chegar para confessar e falar, olha, eu errei com você, mas sabe, eu errei. Porque o outro... Não! Se você vai pedir perdão para alguém e vai confessar o seu pecado, confesse, assuma o erro e aguenta as bordoadas que vierem. Às vezes, você nem vai receber bordoada, mas às vezes você vai, né, a pessoa fala, tá vendo, não sei o quê, aguenta. Porque Jesus, que era inocente, ele levou sobre si tudo isso para te libertar. Peça perdão, se reconcilia com Deus, porque Ele vai reconstruir tua família, tua casa, o teu trabalho, a tua vida. Você vai parar de pular de galho em galho, você vai aprender a ser uma pessoa fiel. Você vai aprender a ser uma mulher de caráter, uma mulher íntegra, honesta diante de Deus. Davi, queridos. Então, a última coisa que eu quero passar para vocês. Olha só. Davi, ele chorou. Deus falou para ele, essa criança não vai sobreviver, eu vou levar essa criança. Deus não deixou a criança sobreviver porque era fruto do pecado. Todo mundo que olhasse para essa criança ia ver o pecado de Davi. Que ia estar exposto na cara dele, por amor a Davi, por amor às pessoas ao redor, porque Davi era um rei. Deus não expôs o pecado dele. A justiça do Senhor sobrepuja a nossa, né? Quem é advogado às vezes não entende, né, as decisões de Deus, né? Que elas sobrepujam. A justiça de Deus, Deus fala que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia diante de Deus. Então, queridas, o Senhor, quando Deus falou para Davi, eu vou recolher essa criança, ele fala no versículo 14 do capítulo 12 de 2 Samuel.
Porque com este feito deste lugar aqui, os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu morrerá. Por 7 dias, quando Deus feriu a criança para morrer, Davi ficou 7 dias chorando. Porque ele pensava, quem sabe, Deus me perdoa, né? Deus perdoa, ele ouve o meu clamor e muda essa história. Mas Deus não ouviu. Por amor a Davi e por amor a todos, ele não deixou o pecado dele exposto. Uma criança fruto de um pecado desse não podia nascer. E desse leite. Imagina o que ia ser dos descendentes dessa criança. Deus não deixou. Então, queridas, ele ficou ali chorando. Aqui, versículo 18. Ao 7º dia a criança morreu e temiam os servos. Versículo 19. Viu Davi que os seus servos falavam baixo, entendeu que a criança era morta. Perguntou aos seus servos, é morta a criança? Eles responderam, é morta. Então, Davi, olha o que Davi faz, queridas. Queridas, para tudo há um recomeço na tua vida. Teu pecado foi exposto, Deus está tratando com você, se arrependa, peça perdão. E depois olha as atitudes de Davi. Davi viu que os seus servos falavam baixo, entendeu que a criança era morta. Versículo 20. Davi se levantou da terra, depois de ter se lavado, ungido e mudado as vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Então foi à sua casa, e a seu pedido serviam-lhe pão, e ele comeu. Perguntaram-lhe seus servos, que é isso que fizeste pela criança viva? Jejuaste e choraste, mas depois que a criança morreu, te levantaste e comesse pão? Respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque pensava, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, de modo que viva a criança. Mas agora que é morta, por que jejuaria eu? Porque poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, mas ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou e se deitou com ela. E ela teve um filho, a quem deram o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Queridas, há recompensa de Deus para a tua vida quando você se arrepende. O que fazer quando tudo der errado? Toma um banho, se lava. Peça perdão ao Senhor. Reconheça o teu erro. Vai tomar um banho. Porque no físico você mostra o que está acontecendo no espiritual. 1 João 1,9 diz, se você confessar os teus pecados, Deus é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Vai tomar um banho, como fez Davi. Lava o seu rosto, vai tomar banho. Se limpa, se purifica. Nesse banho você vai ver que Deus está te lavando, Deus está te purificando. É um símbolo da tua purificação espiritual. Depois, o que Davi fez? Pão. Aliás, o lavar-se também, queridas, é se lavar com a água da palavra. Amém. A palavra é água, a palavra te purifica, a palavra te limpa. A melhor coisa que você tem a fazer é estar na presença do Senhor, depois do seu pecado, depois de sua perda. Às vezes você perde mesmo sem pecar. Mas busca essa água que vai te purificar, que vai levar embora a sua dor, a dor da sua perda, a dor que está lá no teu coração te corroendo. Se alimenta dessa palavra que ela vai te limpar, ela vai te nutrir. Então, o que ele fez depois? Se lavou, se ungiu. A unção naquela época era como se ele passasse um gel no cabelo, né? Deixa o cabelo arrumadinho, passa uma maquiagem, veste uma roupa bonita, se perfuma, arruma o teu cabelo. A vida continua, queridas. A vida continua. Deus perdoou o seu pecado. Deus limpou a tua vida do passado. Deus tirou o teu passado, agora Ele te dá uma nova chance. E Ele quer restaurar a tua vida. Então se perfuma, se arruma, respira fundo. E depois ele entrou na casa do Senhor. Ele mudou as suas vestes. Isaías diz que o Senhor tirou as vestes de luto do seu coração, da tua vida, e colocou sobre você um óleo de alegria. Ele te ungiu com óleo de alegria e colocou vestes festivais. Coloque uma roupa bonita. Para de ficar enfiada dentro de casa na sua depressão. Isso não vai te trazer nada. Viva o novo do Senhor que Ele tem para você. Então você coloque vestes novas, sabe? E vai para a luta, minha filha. Vai procurar algo novo para você fazer. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso. Vai trabalhar, vai fazer bolo, vai vender na igreja. Vai fazer um brigadeiro, vai, sei lá. Tem tanta coisa que você pode fazer. Procura um emprego novo. Vai à luta.
E aí o que acontece aqui? Ele foi para a casa do Senhor e o adorou. Aleluia. E lá na casa serviram-lhe pão e ele comeu. Queridas, o lugar para o pecador estar é na igreja. Esse negócio de tirar o pecador da igreja não é de Deus. Se a pessoa pecou e se arrependeu, ela tem que ir para a igreja, porque a igreja é um grande hospital, cheio de enfermos, doentes, feridos. E tem de tudo. Tem enfermeira, tem médico, mas também tem os enfermos. Até os médicos ficam enfermos e precisam do hospital também. Tem até médico doido. Então, queridos, olha só. Lugar de pecador é na igreja. É lá que você recebe pão, alimento. É lá que você recebe a palavra que vai te alimentar. Vai para a igreja, vai buscar o Senhor, vai buscar a mudança na tua vida. É ali que você vai ter alimento. Então, queridas, olha só. Esse é o caminho. Deu tudo errado, você fez besteira lá no passado, você tomou uma decisão errada, você tomou uma decisão que na sua inocência você achou que era melhor, você fazia o que dava na tua vista, nos seus olhos. Vai pedir perdão para Deus, é o primeiro lugar. Se arrependa, entenda que o que você fez, que aquilo ali é um erro. Peça perdão com sinceridade de coração, entenda o caminho errado e busca. Mas não se afunda na depressão. Busca o novo do Senhor para você. Amém? Porque quando Ele te perdoa, Ele vai te dar uma vida nova. É um casamento novo. O primeiro foi, teu marido não quer mais saber de você. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes é melhor você ficar sozinha do que mal acompanhada. Mas se você não consegue ficar sozinha, espera no Senhor. Ora para o Senhor te dar um varão, né? Que seja de Deus para você. Amém? Nada está perdido para o Senhor. Nada, nada, nada. Você, é lógico, você vai ter a consequência dos teus erros. A cadeia está assim de gente que tomou decisão errada na sua vida. E está pagando o preço até hoje. Mas eu vejo a misericórdia do Senhor com aqueles presos que se arrependem de verdade. A gente ora, sabe? Às vezes as mães me chamam. Meu filho está preso, ora por mim, pastor, meu filho está na cadeia. Ele fez isso, isso e aquilo. Falei que vamos orar para que ele se arrependa. Vamos orar para Deus colocar uma pessoa de Deus no caminho dele. Porque lá na cadeia ele vai ter todo o tempo do mundo para refletir. Ouvir a palavra. E lá orar para que Deus mande alguém ali, um servo de Deus, para falar do amor de Cristo, do arrependimento. E olha, querido, eu vi muito preso tendo a sua pena aliviada. Por causa do seu sincero, genuíno, verdadeiro arrependimento diante de Deus. Então nada, você pode ser o pior dos assassinos se você se arrepende. Davi, que é um assassino pior do que esse? Né? Ele foi perdoado porque ele se arrependeu. Teve as consequências. Tem crimes que você, infelizmente, vai passar o resto da sua vida lá. Mas você pode ter uma vida digna dentro do presídio. Por que não? Né? Deus vai te livrar dos estupros, Deus vai te livrar da violência, enfim, lá dentro, que acontece lá dentro. Mas você vai ter a consequência dos seus erros. Isso é batata, querido. Só que Deus dá uma amenizada, sabe? Quando você se arrepende verdadeiramente. É isso que eu quero dizer para vocês. Voltando ao nosso texto, aquelas mulheres, para finalizar. As virgens foram vítimas do pecado de um casal. Eles não se arrependeram. O levita ficou indignado, partiu a mulher em pedaços para provocar uma ação coletiva ali. E as mulheres, aí acabou a descendência, tudo, e as mulheres foram dadas assim, né? Foram raptadas, aliás. Mas Deus deu família para elas. Deus deu lar para elas. Deus deu maridos para elas. E elas constituíram família, e dessas famílias nasceu o rei, o primeiro rei de Israel. Nós estamos acabando hoje essa história e eu quero que o Espírito Santo de Deus realmente traga arrependimento no seu coração. Traga arrependimento no coração de cada uma de nós. Põe a mão no teu coração agora que eu quero orar por você.